Olá, cursistas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o AutoCAD? Lembrem-se de estarem munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas nos fóruns pertinentes a cada aula. Então, dando continuidade às ferramentas de comando, veremos agora o comando move. Esse comando ele é muito importante para mover os objetos de lugar por todo o espaço na nossa tela Model. Primeiro, clicamos no atalho para depois selecionarmos o objeto ou os objetos de interesse e então especificamos de que ponto queremos dar início ao movimento. Por fim, a gente vai e desloca o objeto para o local escolhido. O outro comando que a gente vai aprender é um comando copy. Ele serve para copiar os objetos selecionados pelo cadista. Ele é um comando bastante utilizado e agiliza o trabalho da pessoa que está desenhando. Um outro comando que a gente vai utilizar é o comando erase. Ele deleta o objeto selecionado. Não é um comando bastante utilizado, pois existe a ferramenta delete do nosso teclado, que faz esse mesmo trabalho e é mais rápido para a pessoa que está desenhando. Então é mais fácil a gente usar o comando delete do teclado do que o comando erase, mas ele está lá à nossa disposição. Com relação ao comando rotate, esse comando ele também auxilia e agiliza o trabalho do projetista e ele faz rotacionar os objetos. Ele modifica os objetos rotacionando. Um outro comando chama offset. Esse comando ele é capaz de copiar os objetos que a gente selecionar e colocar numa distância fixa pré-determinada pelo desenhista. Então, se eu quero copiar determinado objeto a uma distância que eu já sei que tanto que vai ser, é só eu selecionar o comando offset, introduzir a distância, que ele vai copiar naquela distância. O comando explode faz com que se perca a continuidade das linhas. Por exemplo, se usamos a ferramenta retângulo para fazer um desenho, todas as linhas do retângulo são únicas em um segmento só. Ao utilizar a ferramenta explode, uma vez selecionado o objeto, as 4 linhas do retângulo, elas passam a ser independentes. Então, a gente tem no final 4 linhas individuais, ao invés de ser uma linha só inteira, que é a do retângulo. Bom, o comando explode faz com que se perca a continuidade das linhas. Por exemplo, se a gente usa uma ferramenta para desenhar um retângulo, e aí nesse retângulo, todas as linhas, elas são únicas, em um segmento só. Quando a gente utiliza a ferramenta Explode, a gente seleciona o objeto e então clica na opção do Explode e aí as 4 linhas desse objeto passam a ser independentes, obtendo então 4 linhas individuais. Um outro comando é o comando Mirror. Ele é o comando mais apropriado para espelhar os objetos. Então, muitas vezes a gente precisa de espelhar um objeto que para facilitar, para não precisar desenhar ele de novo. Então, a gente utiliza esse comando, ele é o mais indicado e resolve o nosso problema rapidamente. Tem um outro comando que é de extrema importância para o projetista. Ele é o comando Layer. Essa ferramenta, ela é capaz de fazer como se fossem desenhos independentes, trocando as linhas do desenho, podendo mudar a cor, formato e outras alterações que caracterizam determinado layer. Bom, o comando Layer, ele é de extrema importância para o projetista. Essa ferramenta é capaz de fazer como se fossem desenhos independentes. A gente troca as linhas do desenho, podendo mudar a cor, formato e outras alterações que caracterizam determinado layer. Então, é como se fosse aqui a nossa tela onde a gente insere um novo layer. Esse novo layer, ele pode ser alterado a cor, o tipo da linha, a espessura da linha e aí a gente nomeia um novo layer, por exemplo.
Aqui a gente escolhe o layer que a gente vai querer trabalhar e vamos supor que a gente já esteja trabalhando com um desenho nesse sentido que está aqui. Eu fiz aqui do lado uma arvorezinha do lado de um sofá. Essa arvorezinha ela foi feita com um layer diferente que eu coloquei lá como se ele chamasse planta e coloquei da cor verde. Um outro comando que o AutoCAD oferece são as achuras, que é através desse ícone aqui da nossa área de trabalho, a gente pode fazer, modificar o preenchimento de cada desenho que a gente quer. Então, ele pode ter tipos diferentes, estruturas diferentes. Sobe para mim o teleprompter. Ele tem estruturas diferentes, tipos diferentes, materiais, e eles são todos de acordo com as normas da ABNT, tá? Então, a gente tem aí para solo, para uma grama, alguma coisa assim, a gente já tem essas achuras pré-definidas no nosso AutoCAD. Aqui a gente vai, por exemplo, no nosso comando, a gente escolhe qual será a achura que a gente vai querer, escolhe os pontos selecionados, seleciona, e aí a gente colore a área que a gente quer colorir. Então, vamos praticar um pouco então? Nada melhor que aprender observando e exercitando os conhecimentos, não é mesmo? Eu separei aqui para vocês um desenho simples para que possamos praticar um pouco mais sobre os comandos vistos nessa aula. Então, pessoal, vamos utilizar aqui alguns dos nossos comandos que a gente aprendeu e vamos tentar fazer um exemplo que eu passei para vocês ali, bem simples, para a gente começar como uma churrasqueirinha. Não vou colocar dimensões, tá? Então, vou colocar aqui qualquer dimensão, porque não é a nossa intenção de especificar tamanhos, a gente não está mexendo com a área propriamente dita, com unidades que são importantes. Aqui a intenção de mostrar para vocês no AutoCAD é só aquela parte de aprender os comandos mesmo. Então, aqui eu utilizei o comando delete, porque eu fiz um retângulo do tamanho que não era a intenção. Vamos lá, então, aqui a gente aprendeu da outra vez o comando line. Aqui a gente também já aprendeu o comando o OSNAP, que ele está ativado. A gente pode perceber que o OSNAP está ativado por causa dos pontos que estão inseridos. Aqui a gente já aprendeu o erase. Então, aqui já começando com relembrando alguns comandos que a gente teve, que a gente já viu. Então, nós podemos fazer aqui um outro retângulozinho e um outro aqui embaixo. Lembra que eu falei com vocês do comando offset, que ele copiava as imagens de acordo com... Não, esquece, tira esse aí. Foi o from. Na aula passada a gente viu aqui o comando from, a gente pode começar a partir de um determinado local que a gente quer o nosso desenho. Aqui vocês viram que eu fui na linhazinha aqui do lado, só acompanhei e fiz o desenho de acordo com o que foi indicado. Eu só estou usando retângulos, vocês estão reparando. E todos esses retângulos, eles estão com a linha contínua. Assim como eu tinha falado para vocês da outra vez, que a linha de todos eles fica contínua até eu utilizar o comando explode. Onde está esse comando explode? Aqui, ó. Aqui em cima. Então, eu coloco explode, seleciono as linhas que eu quero utilizar e aí eu individualizei as linhas. Agora eu tenho uma linha individual aqui, uma linha individual aqui
outra linha individual aqui e outra aqui. Entenderam? Esse foi um dos comandos que a gente utilizou, né? Aqui também tem outro. Aqui a gente não precisa. Vamos lá. Só para dar continuidade para a churrasqueirinha que a gente tem a intenção de fazer. Ali o forninho e aqui. Então, a intenção aqui agora, por exemplo, seria a de fazer uma achura nisso daqui. Vamos aprender a fazer, então, uma achura que eu quero colorir toda essa parte aqui, como se fossem os tijolinhos. Olha lá o nosso comando, o RET, que é para fazer a achura. A gente vem aqui nessa opção e escolhe, lembra que eu falei para você se eu quero a cor, né, sólido, qual que é o que eu vou querer, se eu quero com caixas, aqui a gente tem vários. Então eu venho aqui esse aqui foi o que eu escolhi, e eu venho aqui ADD Pick Points e seleciono. Eu quero fazer todo, você percebeu que ele ficou na área toda quadriculada. Se alguma junção dessas linhas não estiverem juntas, elas não vão fechar, o AutoCAD vai te dizer que não é possível fazer a achura, tá? Então, olha lá, o que a gente fez? Conseguiu colocar os tijolinhos, mas espera aí, ficou um pouco grande, ficou um pouco fora de escala, né? Porque não é essa a nossa intenção. É para fazer ele ficar parecido com os tijolinhos. E a escala para o que a gente usou, ela é muito pequena. Então, a gente pode chegar aqui, ó, no Scale. Ou então, a gente vem no comando aqui, clica 2 vezes nele, e a gente tem aqui, ó, o comando do Scale. A gente tem para dimensionar a escala do desenho que a gente quer. Deixa eu só ver aqui que tamanho que vai ser a escala que a gente vai usar. Lembrando que o AutoCAD sempre ele utiliza em milímetros, tá? A unidade principal. Então, aqui a gente pode ver, conseguimos então fazer o nosso desenho da maneira que a gente queria. Poxa, mas eu queria colocar um layer diferente, que seria aquela história que eu expliquei para vocês, de fazer o desenho em camadas. Vamos ver então, aqui ó, nos layers, onde a gente insere um layer novo. Cadê, gente? Aqui é aquela tela que a gente escolhe um layer novo. A gente vem aqui nesse ícone, no New Layer. A gente coloca o layer que a gente quer denominar. Vamos colocar aqui um layer planta, como foi o do exemplo. Vamos escolher então uma cor que a gente queira para esse layer. A linha, a gente quer uma linha contínua mesmo, que vai ser só para utilizar de exemplo. Então daí a gente faz. O que a gente tem aqui? Um desenho que está com um layer antigo, certo? Então a gente tem que vir aqui mudar e utilizar um layer para planta. A gente vem agora, pode desenhar o que quiser. Vamos desenhar então como se fosse a plantinha aqui do lado. Vamos supor que a gente está desenhando ali um sofazinho e a gente vai querer ver como que funciona esteticamente se a gente tiver uma plantinha lá do lado. Vocês não vão reparar muito no desenho não, mas é como se fosse uma plantinha mesmo. Cadê, gente? Aqui. Vamos supor que a gente tem só o vasinho, deixa a plantinha para lá. Se um dia eu quiser ter esse objeto aqui, e nesse objeto eu quiser colocar aqui, desenhar uma mesa, uma cadeira, e aí eu querer saber como que vai ser no nosso ambiente, como que vai ficar no nosso ambiente, com ou sem, eu chego aqui nesse layer e apago essa luzinha aqui. Isso significa
que vai apagar, e ele está me perguntando se quer que eu apague as luzes do layer. Eu disse que sim, então ele apagou. Tudo que tiver escrito, tudo que tiver de verde, que for o layer da planta, ele vai apagar, ou ele vai acender de acordo com o que eu quiser. Se eu aqui estou ainda no layer da planta e quiser fazer um outro desenho aqui do lado, sei lá, umas bolinhas, umas bolinhas aqui, eu vou colocar uma bolinha, tô sem meio criatividade aqui pra gente desenhar o que a gente quiser, né? Vamos colocar aqui um armário como se fosse um armário com gavetas. Aqui tem uma gaveta e aqui tem outra gaveta. Vamos ver como que a gente vai interpretar, se vai ficar bacana ou se não vai. Pra gente saber do nosso desenho. Aqui. Se na nossa casa lá que a gente está desenhando, que a gente está projetando, vai ficar bacana ou não. Será que aqui fica bom se eu colocar essas duas gavetas? Será que fica bom desse jeito? Vamos ver com e vamos ver sem? Se eu fizer isso, eu tenho o desenho sem. Então, vocês notem que apagou tanto as gavetas daqui, quanto a plantinha que eu havia desenhado anteriormente. E aí a gente pode fazer as nossas criações, os nossos desenhos, copiar, colar, todos aqueles comandos que a gente tem, vale para todos eles. E aqui eu posso selecionar quantos layers eu quiser, que a gente tem uma gama enorme de layers que eu posso fazer. Numa casa, para a gente desenhar, para a gente fazer qualquer outra situação, a gente precisa muito dos layers. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem, vocês conseguem perceber um desenho um pouco mais completo, com todas as cotas, igual a gente tinha feito na aula passada, todo dimensionado. Aqui a gente já tem um trabalho mais complexo, mas aqui a gente consegue resumir e mostrar para vocês que a gente tem aqui, ó, achuras diferentes aqui no dormitório, no banheiro, aqui nessa área externa. A gente tem achuras diferentes no mesmo ambiente. Suponhamos que aqui a gente tenha feito esse desenho todo e utilizado layers. Se a gente quiser ver apenas a instalação elétrica desse local, a planta baixa aqui está mostrando só um geral. Se a gente quiser ver a instalação elétrica e a gente tiver feito toda a instalação elétrica com um layer diferente, eu vou conseguir visualizar com a instalação elétrica ou sem a instalação elétrica. É só apagar ou acender aquelas luzinhas lá que eu mostrei para vocês antes. Então aqui a gente pode utilizar o nosso programa para auxiliar em diversas partes do nosso curso. O desenhista de móveis, ele precisa projetar, desenhar, colocar aquele feeling de cada um para desenhar mesmo, para criar um novo objeto, para criar um novo móvel. E aí essa é uma das ferramentas importantes aqui que a gente vai ver e que a gente vai poder utilizar para auxiliar no design dos nossos móveis. Então é isso, pessoal. Encerramos então os nossos estudos da nossa segunda unidade. Na próxima videoaula, já vamos entrar na nossa terceira unidade de ensino, que diz sobre mundo do trabalho, cidadania e ética profissional. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Lembrem-se de praticar sempre que puderem, só assim é possível assimilar os comandos que a gente acabou de ver. Não se esqueçam de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Bom trabalho e até a próxima videoaula!